Oi. A paz do Senhor a todos. Acho que não tem jeito melhor da gente começar a nossa conversa aqui do que agradecendo a Deus pela semana que passou. Não tem jeito melhor da gente começar essa conversa aqui sem antes lembrar quem você é, quem você era e o que você há de ser. Assim como todos vocês, o que eu era, não era nada mais digno que a morte. Espero que todos vocês tenham a mesma consciência disso. Então não importa quem eu sou para trazer a mensagem. Por favor, não olhe para mim. Vocês vão ver que Paulo fala a mesma coisa. Por favor, não olhem para quem eu sou. Mas olhem para olhem através de mim. Olhem quem está entregando essa mensagem através de mim. Eu não sou digno de portá-la. Eu não sou digno de falá-la. Mas ele diz que eu sou justificado para isso. Você também não é digno de olhar para Cristo. Você também não é digno de receber a palavra dele. Mas ele te justifica. Mas ele te adota como filho. E apesar de você não merecer e eu também não merecer, ele vem até nós hoje com a palavra dele e dá essa graça da qual nós vamos falar hoje. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Leremos os versículos do 1 até o 10. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou se foi fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que de mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: tua graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco é que sou forte. Deus eterno, Pai amado, obrigado por nos trazer nessa manhã, nessa igreja, meu Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Obrigado, meu Deus, pela vida desses que vieram de tão longe para congregar conosco hoje, meu Deus. Sabemos que não é porque o Senhor habita apenas aqui, mas sabemos que é porque o Senhor nos chama à comunhão. E em comunhão queremos louvar ao Senhor, meu Deus. Perdoe os nossos pecados, meu Deus. Perdoe as desavenças, as discussões que nós temos uns com os outros, meu Deus. Perdoe o nosso coração torpe, meu Deus. Perdoe, Senhor Deus, a nossa incapacidade de se relacionar perfeitamente com quem é igual a nós, com quem é tão fraco e tão pecador como nós, meu Deus. Mas dá-nos a sua graça para que possamos meditar e conhecer mais da tua palavra. E que essa palavra, meu Deus, abunde e transborde dentro de nós, meu Deus. E que transforme as nossas vidas até sermos perfeitos para a tua volta, para o teu retorno e sermos levados ao lugar que o Senhor preparou. Fique conosco, meu Deus, em nome de Jesus, aqui eu te peço. Amém, Senhor. Por que sofremos? Essa pergunta talvez seja o maior dilema dos cristãos de todos os tempos. Por que sofremos? A pergunta é pertinente, pois a palavra de Deus nos garante que quando a gente aceita Jesus, a gente é transformado, a gente é tirado desse império de trevas e transportados para um reino da maravilhosa luz, onde basicamente tudo o que é ruim para de existir. Tudo o que é ruim é tirado desse reino. E tudo o que é bom é a essência que nós cantamos no louvor que antecedeu essa mensagem. E tudo isso é garantido a nós gratuitamente, pela graça.
Sim, apesar da gente aguardar esse reino perfeito, todos nós sabemos que esse momento ainda virá, ainda está guardado no futuro para quando Cristo aparecer no céu. Mas a Bíblia também nos garante que esse reino está presente hoje. A Bíblia também deixa claro que esse reino já existe hoje e ele já está entre nós. Então, se esse reino já está entre nós, a graça já se faz presente em nossas vidas, por que sofremos? Buscando responder a essas perguntas é que o sermão dessa manhã, e assim como todo o culto foi elaborado, a gente vai refletir sobre essas questões tão pertinentes e tão interessantes a nós. O apóstolo Paulo é talvez o cristão mais admirado também que a gente conhece na história da Bíblia. A gente conhece razoavelmente bem a sua história. Ele, judeu de nascimento, da alta casta, era o perseguidor de cristãos que foi milagrosamente convertido pelo próprio Jesus Cristo através de uma visão onde ele acaba temporariamente cego. Ok? No entanto, no versículo 16 do capítulo 9 de Atos, a Bíblia nos revela um detalhe muito importante a respeito do que aconteceria a Paulo a partir do momento da conversão dele. O Senhor disse a Ananias, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Esse sofreu, hein? Se a segunda carta de Paulo aos Coríntios foi escrita entre os anos de 55 e 57 depois de Cristo, 14 anos antes disso significa que essa visão em que ele foi arrebatado ao céu em espírito deve ter acontecido não muito tempo depois que ele é convertido. Fato é que nessa visão, Paulo pôde conhecer as tais coisas indizíveis. Aquelas coisas tão difíceis da gente explicar, como a figura de Cristo glorificado, que João vê, olhos como chama de fogo, pé de bronze e por aí vai. No entanto, para impedir que ele se exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-lhe dado um espinho na carne, algo que ele considera um mensageiro de Satanás para lhe atormentar. Pior que isso, ele orou 3 vezes a Deus, e a resposta que ele obteve do Senhor foi: minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Gente, será que Deus fica alegre quando a gente sofre? Será que Deus se alegra com o sofrimento de alguém? É claro que não. Então, que graça é essa que precisa de espinhos para que se manifeste na nossa vida? Bom, o que representa os espinhos, acho que a gente já sabe muito bem o que é, né? Não precisa a gente ficar muito tempo falando, olha, o que são os espinhos da nossa vida? Mas vamos refletir então um pouco no que é essa graça. A gente já aprendeu desde pequeno, quem está na igreja desde pequeno, a Débora continua pequena, a gente já aprendeu que a graça é um favor de Deus imerecido pelo homem, pois é fruto da misericórdia e fruto do amor dele. Amém? Graça é um dom imerecido que recebemos de Deus. Mas na Bíblia, não existe um versículo tão específico que dê um conceito para a palavra graça, tal como a gente encontra para a palavra fé, em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Aqui, ó. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pronto, fé é isso. Mas não tem um versículo específico que fala graça
é tal coisa. Todavia, ao estudarmos as Escrituras Sagradas, aprendemos que a graça é um dom, além de gratuito, sobrenatural, concedido por Deus a toda a humanidade, de modo a lhe proporcionar tudo o que é necessário para, além da existência, a salvação. É o texto que a Débora escolheu de manhã, né? Ela mandou uma mensagem para mim: Alberto, eu estava elaborando o texto inicial do culto, eu estava pensando em tal, mas não sei, eu estou com uma vontade de ler João 3,16. Aí eu falei: pode ler, que tem a ver com a mensagem. João 3,16. Porque Deus amou o mundo, tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a graça. Ele enviou Cristo hoje para que a gente tenha vida eterna amanhã. Esta dádiva, ela é motivada unicamente, o único motivo dessa graça é a misericórdia e o amor de Deus pelos homens, por todos os homens. Logo, ela é movida pela iniciativa própria de Deus. A graça de Deus independe da minha ou da sua vontade. É muito importante, irmãos, a gente ter isso em mente, porque se a gente parte desse princípio de que a graça não depende de nada que eu faça para Deus, a gente pode entender melhor espiritualmente qual é a natureza daquilo para o qual Deus nos chamou para pertencer, a natureza espiritual das coisas que estão à nossa volta. O exemplo da vida de Paulo, que a gente leu na segunda carta aos Coríntios, deixa isso muito evidente. Paulo pedia que esse tal espinho que atravessava a carne dele, fosse removido, mas Deus não atendeu. Ele respondeu apenas que a graça dele já era suficiente. Outra lição importante: a graça de Deus nem sempre representa aquilo que você quer. A graça de Deus nem sempre representa aquilo que você acha que é mais importante na sua vida, mesmo que seja a cura de um câncer. A graça de Deus não está representada nisso quando Ele não quer. Mas a graça de Deus sempre será aquilo que você precisa mais. A graça de Deus nem sempre é o que você quer. Às vezes é, às vezes não. Mas ela sempre será aquilo do qual você mais necessita, por mais que você não saiba. A Bíblia nos ensina que a graça aponta para o reino. Portanto, assim como o reino de Deus no presente momento é invisível, a graça em si também não é algo visível. Lucas 17, versículos 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Nem se dirá, aqui está ele ou lá está. Porque o reino de Deus está entre vocês. Sim, às vezes a gente pode enxergar a graça de Deus, porque ela se manifesta através de algo que às vezes podemos medir ou sentir. Mas a Bíblia não diz que graça é isso ou aquilo, para que a gente não acabe adorando a graça ao invés do Jesus Cristo, que é quem a dá. Aliás, é muito comum que isso aconteça entre nós com relação aos sinais. Curas, maravilhas e milagres, prosperidade. São sinais de que o reino de Deus, sim, está presente em nós, mas esses sinais não são o reino em si. Em Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18, está escrito: estes sinais acompanharão os que creem. : em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Às vezes a gente faz, irmãos, a gente pega, vamos fazer a campanha do milagre, vamos fazer a tarde da bênção, vamos fazer o hino da vitória. A gente busca tantos os sinais como se eles fossem o próprio reino, ou como se isso significasse a graça que Jesus Cristo nos dá. Sinais, meus irmãos, são apenas sinais. A gente deve ter o nosso foco ajustado para pensar nos sinais como se os sinais fossem uma placa.
O Abraão que gosta muito de viajar, né? Vai para Campos do Jordão, nunca foi, primeira vez. Aí chega em Campos do Jordão, ele quer o quê? Ele quer o chalezinho confortável, fundir de chocolate, de queijo, essas coisas tudo. Aí ele chega, vai sair daqui, rumo a Campos do Jordão, aí chega na placa, bem-vindo a Campos do Jordão. Aí pronto, ele para embaixo da placa, né? Tira as malas do carro e passa a estadia dele ali embaixo da placa. Sinais, irmãos, são uma placa. Ela aponta para alguma coisa. Os sinais, as curas, os milagres, elas apontam para o reino. E o reino é o nosso alvo, e não os sinais. Tentar enxergar a graça de Deus apenas naquilo que nós queremos receber da parte dele é um erro gravíssimo. E o pior é que a gente é induzido a pensar assim. É a promessa de um Shangri-La gospel. Põe aí, Diego, para a gente ver. O Shangri-La, para quem não sabe, você colocou o conceito aqui? Então vou ler. O Shangri-La é uma criação da literatura, datada de 1925, do escritor inglês chamado James Hilton, do livro Horizonte Perdido. O Shangri-La é descrito como um lugar paradisíaco, situado nas montanhas do Himalaia, um lugar de visões maravilhosas, onde o tempo parece acontecer em um ambiente de felicidade e saúde, com uma convivência harmoniosa entre pessoas dos mais diversos lugares e dos mais diversos tipos. Shangri-La será sentido pelos visitantes, ou como uma promessa de um mundo novo possível, no qual alguns escolhem morar nesse lugar, ou 2, como um lugar assustador e opressivo, do qual outros resolvem fugir. A gente às vezes pensa que o reino de Deus é esse Shangri-La. Por isso que eu falei a história do Shangri-La gospel, né? Tem tudo gospel, né? Tem funk gospel, tem balada gospel, tem mais tem gospel. Tem tudo isso. Como diz o amigo da Débora, amigo Zé Bruno, em quem eu me baseei bastante para a gente ter essa conversa hoje, a maneira de pensar, essa maneira de pensar nesse Shangri-La evangélico, tem literalmente sugado a vida, a força, o dinheiro e a fé das pessoas do mundo em que vivemos. E é por isso que as pessoas sobem e descem montes. É por isso que as pessoas trazem montes de oferta. É por isso que as igrejas se enchem de gente desesperada, querendo sair dos seus problemas. E pior que isso, tem tanta gente que ora, clama, profetiza, se autoflagela e se enfia em tudo quanto é religião. Essa daqui não deu certo, deixa eu tentar essa outra. Não, essa outra não deu certo, eu vou mudar para essa. Eu vou naquela igreja, porque aquela igreja tem um profeta lá e... Não foi nessa, aquele profeta lá é frajuto, eu vou naquele lá. Tem tanta gente migrando de igreja, como a gente troca chip de celular pensando nessas coisas, que é como se a gente pudesse fazer alguma coisa que chame a atenção de Deus. Sobe na árvore como Zaqueu, acende o fogo que nem Elias, para que Deus olhe do céu para a gente e fale assim: puxa, esse homem é justo, eu vou derramar a minha graça sobre ele. A gente vê assim. A gente é induzido a ver assim. Liga a TV. A gente vive numa época de gente doida, que acha que a graça de Deus só se manifesta quando elas têm bastante dinheiro para pagar as suas contas, e que elas acham que Deus faz tudo o que eu quero, porque se Deus deu para o ímpio, Ele dá para mim também. Deus, aquele lá, ele nem vai na igreja, e o Senhor deu uma roupa para ele que tem uma etiqueta diferente da minha, porque a minha eu comprei na feira. Mas também é verdade que às vezes, irmãos, a gente anseia não apenas por coisas materiais. É verdade que às vezes o nosso espinho, o espinho que a gente sente atravessando a nossa carne, seja a violência do mundo em que a gente vive. Pode ser também a corrupção. O espinho da carne de alguns, às vezes pode ser a corrupção que a gente... O contexto que está a política brasileira. Talvez isso seja o espinho de muita gente aqui. E é natural que a gente anseie por essas coisas, porque em Isaías 9:6,
dois atributos especiais de Jesus Cristo, que a gente vai ler aqui. Aqui, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Tem outro, para mim que era nessa, será que deve ser a tradução Sol da Justiça? Acho que é em Salmos, né, pastor? Sol da Justiça. Enfim, Cristo é chamado disso, o Sol da Justiça e o Príncipe da Paz, e nós cremos nisso. E a gente espera viver essas coisas hoje, porque de fato ele veio para nos trazer isso. E aí a gente acaba atordoado quando a gente sente falta dessa paz e da justiça no mundo em que vivemos. A gente acaba perguntando para Deus, por que sofremos tanto com a maldade desse mundo? Onde está, Senhor, a sua paz e a sua justiça? Foi o que eu e o Aderaldo a gente estava discutindo ontem. Por que tenham sofrido tanto, irmãos? Se alguém tem feito essa pergunta para Deus, eu creio que Deus está respondendo hoje, agora, através dessa mensagem para nós. Irmãos, isso tudo acontece porque o reino que está entre nós é invisível. O reino para o qual essa graça aponta no presente momento é invisível. Apesar de já estar entre nós, ele ainda pode ser resistido pelos homens que o rejeitam. Nem todos escolhem receber este reino. Mas Deus um dia manifestará de fato esse poder. E todos os homens, conforme a gente está estudando no livro do Apocalipse, na lição bíblica de manhã, será nesse momento futuro que esse reino será invisível, será irresistível e a sua justiça será firmada para todos, para vencer todo o mal que há na terra. Mas isso também não significa, irmãos, que esse reino, que também já está presente nos dias de nós, não seja real. Ele é real, mas não da maneira como a gente às vezes é acostumado a pensar, ou como muita gente resolve viver de uma forma iludida, pensando que nos dias de hoje veremos a perfeição. Mateus 5,16. Também lemos isso mais cedo, né? Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Deus manifesta o reino dele através da minha vida, meu irmão. Através da sua vida. Se você for um poço de reclamações, se você se diz cristão, mas fora daqui você é um poço de reclamações. Se você se diz cristão e for igual eu, um poço de violência, igual eu que me digo cristão, se você for cristão e for uma placa de xingamentos e palavrões, o reino de Deus não está se manifestando através da sua vida. A luz não está brilhando e o mundo vai continuar escuro. E as coisas das quais você reclama vão continuar acontecendo. Se a tua rua é violenta, é porque a luz de Cristo ainda não brilhou na tua rua através da sua família e da sua casa. Sinto informar. Se a cidade que nós vivemos é uma cidade horrível de se viver, é porque a nossa luz não está fazendo diferença nenhuma para a cidade de São Paulo. É através do nosso caráter que aquilo que é invisível passa a ser visível. É tão claro como a luz para aqueles que ainda não conhecem a Deus. E é por isso que isso que Jesus quer dizer nas parábolas do reino que estudamos na lição 5 e na lição 13 das lições bíblicas do primeiro trimestre. Lembra da lição Teu é o Reino? Da capinha da coroa lá, azulzinho. A primeira parábola todo mundo já conhece. O semeador pega a bolsinha de semente e sai a semear e joga a semente que cai em 4 terrenos diferentes. Um terreno é bom, a semente germina, brota e dá frutos. Os outros 3 terrenos são ruins, caminho, espinho e pedras. Em alguns a semente até brota, em outros nem brota, mas fato é, não dão frutos. Quais são os frutos do reino? Os frutos do Espírito. Se não são paz, amor, longanimidade. Aquela lista que a gente conhece de Gálatas 5. A segunda parábola também é bem semelhante. É aquela lá, o dono do campo o senhor tem um campo, e aí ele sai, semeia o trigo,
e depois de noite ninguém sabe quem, mas alguém aparece lá e semeia o joio no meio do trigo, e de dia os empregados falam, olha, semearam o joio, o que a gente faz? O dono do campo fala, deixa crescer. No momento certo, a gente vai arrancar o trigo e o joio ficará. Irmãos, a gente tem que crescer junto com esse mundo. Irmãos, a gente tem que conviver com o sofrimento por enquanto. Irmãos, o bom e o ruim vai permanecer. Das sementes, não estou falando que apenas 1/4 da humanidade será salvo, mas pela proporção, é apenas 1/4 das sementes que dão frutos. Isso quer dizer, a menor parte. A menor parte desse mundo é que trabalha para que esse mundo realmente seja transformado e receba a graça de Deus. Aliás, que o reino de Deus se torne evidente nesse mundo. Somos pessoas que vivemos o reino de Deus, que temos a semente do reino dentro de nós, mas que vivemos num mundo em que o reino de Deus é resistido por aqueles que não permitem que a semente brote dentro de si. É por isso que as pessoas à nossa volta ainda são tão violentas e injustas. Aliás, nós mesmos continuamos agindo assim em determinados momentos. Apesar do Espírito Santo habitar em nós, nós não somos perfeitos. É uma ilusão você achar que o pastor da igreja vai ser o homem perfeito. É uma ilusão você olhar para mim e achar que eu tenho que ser perfeito para subir aqui no púlpito e trazer uma mensagem. É uma ilusão você achar que você tem que ser perfeito para que você possa ser batizado. É uma ilusão você achar que quem fala em línguas tem que ser perfeito, porque Deus não escolhe pessoas perfeitas, porque pessoas perfeitas não existem. Deus escolhe as pessoas imperfeitas que nós somos, porque a graça dele é maior do que a nossa imperfeição. Nesse mesmo sentido é que é impossível você acreditar que vai entrar numa igreja e com um saravá qualquer, uma profecia qualquer, todos os seus problemas serão resolvidos e a sua vida será restaurada fisicamente. Sua vida será completamente perfeita. Porque ainda não é o momento que isso vai acontecer. Irmãos, a graça se manifesta em nós nos dias de hoje para que a gente possa entrar na eternidade também. O que a gente recebe hoje nos ajuda a viver dia após dia, mas dia após dia para entrar no reino amanhã. Irmãos, o reino que a gente vai é um reino eterno. O reino para onde a gente vai não acaba. O que são 60, 70, 80 anos da sua vida? 100? O que é esse tempo perto se comparado à eternidade? Vocês já pensaram se a gente começa a acreditar de verdade no que a gente prega? Já pensaram se a gente acreditasse de verdade que isso aqui tudo é passageira e que a igreja acreditasse que esse negócio de Deus existe e que esse plano é verdade mesmo? Já pensou como seria? Já pensou como é que a gente ia viver melhor se a gente acreditasse que o que é ruim ainda é menor do que aquilo que virá? Como seria incrível se todos os crentes se convertessem. Entre nós, inclusive eu digo que se algo ruim ameaçasse as nossas vidas, a gente devia vir no culto de agradecimento. É o 3º ou 4º domingo? 3º? Tem divergência aqui. É o 4º. A gente chega, imagina como é que se a gente fosse crente de verdade, inclusive eu, vou colocar aí. Vamos supor. Chego aqui, irmãos, reuni a igreja para agradecer que o médico falou que eu só tenho mais 7 dias de vida. Olha, obrigado, fui desenganado, estou aqui, o coração vai parar, não sei como é que vai ser, mas é isso aí, vou para a glória, vou ver ele mais cedo, te espero lá. É mais ou menos assim que a gente devia se portar. É louco, é claro que é loucura, porque o mundo é incapaz de entender essas coisas. É claro, meus irmãos, que é difícil a gente enfrentar a dor da separação. É claro que é difícil para um filho, para um pai, para um esposo, ou seja lá quem for, se separar de uma pessoa querida. Claro que também é difícil a gente encarar a notícia de um câncer ou qualquer outra doença grave. É difícil a gente se comportar diante de um acidente fatal na estrada em que um ente querido nosso está no liame entre a vida e a morte. Mas será que se nós estivéssemos realmente focados nas coisas do alto, no reino eterno,
a gente não sofreria bem menos com essas tragédias da qual estamos sujeitos aqui na terra, apesar de já vivermos o reino de Deus? Ora, o muçulmano, ele amarra a bomba no corpo dele e se explode, ele se mata na promessa de que ele vai para um lugar onde tem 70 virgens esperando ele. Ele se mata para 70 sogras. Ele se mata para 70, se cada um tiver um irmão, 70 cunhados. E a gente que se diz portador da verdade, não consegue dar 1 centímetro da nossa vida, às vezes, pelo que Deus espera de nós. Aí quando alguma coisa ruim acontece com a gente inventa fórmulas espirituais, achando que a gente é capaz de mudar a vontade de Deus e tirar os espinhos que estão atravessando a nossa carne. Querendo ou não, um dia a gente vai morrer. Mas alguém pode perguntar, então eu não posso orar para que Deus me livre da morte? Deus não tem poder para ressuscitar? Ah, Deus ressuscitou Lázaro. Pois é. E Lázaro morreu de novo. Ou ele está aí andando até hoje. Coitado, morreu 2 vezes. Gente, vai ter dia que a gente vai orar. Vai ter dia que vai chegar aqui a notícia. Aí o pastor, irmãos, o Alberto está correndo risco de morte. Aí vocês vão orar, Senhor, leva o Alberto. Aí, não, eu vou ficar. Aí vai chegar outra notícia de alguém, tal pessoa, Senhor, não leva não, e Deus leva. É assim às vezes. Depende meio que da nossa vontade, essas coisas. Mas eu também não estou dizendo que a oração não tem poder e que devemos parar de orar pelos nossos problemas. Não é isso. Se eu estivesse dizendo isso, eu ia contrariar algumas verdades bíblicas. Orai sem cessar, de 1 Tessalonicenses 5,17. E o próximo, Tiago 5, 15 e 16. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ou efica, essa tradução. Ou em outra tradução fala, a oração do justo pode muito em seus efeitos. É verdade. O que eu quero dizer, irmãos, é que a gente deve viver pensando que a graça é o nosso alvo. Nosso alvo é Jesus. Ele é quem nos dá a graça. E a sua graça se manifesta da forma que Ele quiser. A gente ora porque a gente tem que orar. A gente ora porque foi assim esse meio que Deus escolheu para falar com a gente. Simplesmente Ele falou, olha, eu vou deixar que você fale comigo através da oração. A mesma coisa do sábado. Olha, quero que você me adore no sábado e não em outro dia. É muito claro. O maior poder de uma oração, irmãos, não é quando o que nós pedimos acontece. O maior poder de uma oração é quando a resposta de Deus muda o que nós queremos. O maior poder da oração não é ressuscitar um defunto, e sim produzir em nós perseverança para que possamos entrar na vida eterna, apesar de morrermos. O que não é honesto da nossa parte, irmãos, é a gente achar que pode fazer alguma coisa para que a graça se manifeste da forma que queremos. Achar que a gente pode fazer algo para Deus. Que faça com que Ele passe o nosso pedido na frente da fila, né? Como se as coisas funcionassem dessa forma. E aí quando a gente eventualmente recebe algo do que pedimos, e alguém pergunta para a gente, olha, como é que você alcançou essa bênção? Você fala, eu fiz um jejum. Eu fiz uma oração, fui no monte, fiz a campanha, você que se vire. Fiz oração em tal horário, tal lugar, com a mão voltada para um lado, voltada para o outro. Ou então a gente publica no Facebook, pendura a faixa no poste, no portão de casa, falando, agradeço a Deus pela graça alcançada, achando que foi isso que fez com que a graça fosse alcançada por nós. Na pior das hipóteses, isso acaba virando até competição de espiritualidade dentro da igreja. Eu sou mais espiritual, você não. Aquela pessoa se acha mais espiritual que alguém. Irmãos, não tem oração que impeça a gente de viver nesse mundo que a gente vive da forma como a gente tem que viver. É isso que eu quero dizer. Vocês já ouviram falar de boa cumba? Boa cumba. Boa cumba é o contrário da macumba. É a cumba de crente, é a cumba boa. A gente vive com a maldade nesse mundo, onde a gente vê, mas a gente não pode se contaminar com ela.
a gente acaba se deixando contaminar, então, com essa filosofia de que a gente pode fazer algo para que Deus nos dê a graça dele. A gente faz essas coisas da mesma forma como um incrédulo, um pagão faz quando leva oferendas para o ídolo que ele serve. Como o pagão faz, às vezes a gente trata o culto como se o culto fosse um ritual, como os pagãos, né? Como os pagãos fazem para os seus ídolos. E tem crente desse jeito, viu? Não sei se vocês já viram por aí em algum lugar. Que vira para Deus e fala: olha, Deus, a minha oferta especial que trago para o Senhor me abençoar. Olha, Deus, estou fazendo uma campanha de 7 jejuns, 7 completude, né? Perfeito. Do jejum perfeito, do jejum completo, para alcançar a vitória na minha vida e minha libertação. Irmão, acorda. A graça já está aqui bem diante de nós. Minha mochila está lá, depois eu mostro para vocês, quem quiser ver. Eu estou lendo um livro do George Eldon Ladd. O Abrão deve conhecer, né? O Ladd é um dos teólogos que a nossa igreja mais se baseia, ou pelo menos tem se baseado nas últimas lições. Inclusive, esse livro que eu estou falando é o livro chamado Evangelho do Reino, em que foi baseada aquela lição, Teu Reino. Ele diz uma coisa sobre o que é o reino de Deus que eu gostaria de ler com vocês aqui. O reino de Deus é a sua realeza de rei, seu governo, sua autoridade. Uma vez reconhecido isso, encontramos passagens após passagem do Novo Testamento que deixam evidente esse sentido. Passagens em que o reino não é uma região, um domínio, nem um povo, mas o reinado de Deus. Jesus disse que devemos receber o reino de Deus como uma criança. O que é recebido? A igreja? O céu? O governo de Deus é recebido. A pessoa, a fim de entrar no futuro domínio do reino, tem de se entregar aqui e agora, em total confiança ao governo de Deus. Também devemos procurar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Qual é o objetivo da nossa busca? A igreja, o céu? Não. Devemos buscar a justiça de Deus, o domínio dele e o reinado dele em nossas vidas. Bom, espinho já sabemos o que é. Graça, a gente também já... O que é essa graça que Deus nos oferece, a gente também já meditou. E agora eu quero refletir com vocês sobre o motivo pelo qual a graça se manifesta em meio a esses espinhos. Segundo a experiência de Paulo que a gente leu no início, é necessário que a gente conviva com os espinhos para que o poder de Deus se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Isso quer dizer, meu irmão, que se você não enfrentar a fraqueza, o poder de Deus jamais será perfeito na sua vida. Jamais o poder de Deus será perfeito em você, se você sempre fugir ou escapar da fraqueza que Ele te faz passar. Por isso que eu acredito que naquelas igrejas da TV, onde os crentes são curados de todo o mal e têm poder de tudo, esses crentes, esses lugares têm todo o poder, menos o poder de Deus. Guarde isso. O caráter do cristão só é aprovado depois de ser provado em tribulação. Romanos 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ué, não foi Paulo que falou que o tal espinho era um mensageiro do próprio Satanás, que lhe esbofeteava dia e noite? A tradução Almeida vai falar que era o mensageiro de Satanás que esbofeteava ele. Alguém deve ter lido na sua tradução isso. Pois é, se Deus não expulsou o demônio que dava tapa na cara de Paulo, me fala quem é o bispo, o apóstolo, o profeta ou o pastor que vai expulsar essas coisas de nós hoje. A Bíblia está cheia de garantias de que nada nos faltará, nem mesmo as tribulações. Cristo nos garante isso em João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo.
1 Coríntios 10, 13 também. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando eu sou fraco é que sou forte. Mas essas garantias continuam a nos provar que com todas as palavras possíveis, que a tribulação é necessária para que sejamos aprovados para entrar na vida eterna. Mais 2 textos. 1 Tiago 1, versículo 2 e 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. 2 Coríntios 12, 9 e 10. É a mesma coisa que... Não, o outro é 10, 13, perdão. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Irmãos, é essa a promessa que Deus tem para nós. Você quer que o poder de Cristo repouse sobre você? Você quer que o poder de Cristo se aperfeiçoe em você, meu irmão? Então regozije-se na fraqueza. Então se alegre com o insulto. Se alegre na necessidade. Se alegre por ser perseguido. Se alegre com o que te angustia. Porque é na fraqueza que você perceberá o quanto você é forte. Lembrando um pouco do encontro que Ananias tem com Paulo, do qual a gente falou agora há pouco. Desde o início da sua fé, se ele teve essa visão, se a primeira coisa que acontece com Paulo, ele já sabia o quanto ele deveria sofrer por Cristo nessa vida. E apesar disso, de antemão, Deus também revelou o céu e o reino que esperava por ele. Concluindo, irmãos, Paulo já sabia o que ele sofreria, mas ele também já sabia pelo que ele sofreria, o que esperava ele apesar do sofrimento. Irmão, talvez você não tenha tido nenhuma visão, talvez você não tenha tido nenhuma experiência sobrenatural ainda, mas sabia que Deus já te revelou o que te espera? Aquele livro azul, o meu é azul, a sua pode ter a capa preta. Essa é a revelação de Deus do que te espera. Se você não abre esse livro para entender o que Deus tem para você, você vai continuar andando perdido sem uma bússola por esse mundo. Se você ainda não entendeu que é ali que Jesus responde o que você precisa, você não precisa ficar orando 24 horas sem cessar para ouvir a resposta de Deus. Se você ainda não... Você vai continuar nessa. Você vai continuar que nem um parafuso frouxo, na madeira frouxa, que gira e não sai do lugar. Como também já dissemos, a graça tem a finalidade de nos preparar para o reino. Essa vida aqui é passageira. Precisamos voltar a cantar aqueles hinos que nos lembravam que sou forasteiro aqui, em terra estranha, estou. Do reino o quê? Tá vendo? A gente precisa lembrar porque eu também não lembro. Embaixador eu sou. A gente precisa lembrar desses hinos que a gente precisa voltar a cantar eles para nos lembrar que a gente não pertence a esse mundo, que a gente está a caminho de um lar celestial. Hinos que renovem um sentimento de que isso é urgente, que o fim de todas as coisas está prestes a acontecer e que não vai demorar a chegar. Mas embora não vá demorar a chegar, está chegando, a gente também, olha, estamos com pressa, a gente tem que levar a gente junto conosco. A única coisa que... Tem gente que fala que daqui não se leva nada, né, para o céu, mas leva sim, leva o irmão. O que Deus nos manda levar dessa vida para outra é o irmão. A Débora vai levar a Raquel aqui. E você vai levar quem? A mensagem do sábado passado, ministrada pelo tio Zé Carlos, foi muito clara nesse sentido.
Deus falou para essa igreja que não tem mais tempo da gente ser criança, pensando em coisas materiais. Não tem mais tempo de você ser criança, fechado na tua casa, cuidando da sua vida e do teu mundinho, enquanto Ele espera que você saia para proclamar. Não dá mais tempo para ser criança, pensando na sua prosperidade, pensando no teu emprego, pensando no teu bem-estar. Não tem mais tempo para isso. O chamado de Deus para nós é urgente. Tem outra pessoa lá fora que Ele quer levar. O resto, o que você acha que você deve lutar, Deus já lutou, Deus já batalhou e é graça. E digo mais, se você acha que eu estou, sei lá, pegando pesado, ou que o tio Zé também pegou pesado, então continua correndo atrás do vento, que você nunca vai alcançar ele. Você pode até alcançar ilusões materiais, que não significam nada de espiritual. Irmãos, a nossa peregrinação aqui na terra se compara com a peregrinação do povo hebreu no deserto, quando eles deixaram o Egito. A gente não pode pensar que o deserto é o lugar para onde nós fugimos. O deserto é o lugar por onde passamos a fim de chegar ao lugar para onde fugimos, a terra prometida. A gente está indo a esse reino de deleite que vai se manifestar no futuro. A gente não pode achar que no deserto a gente tem que construir mansões com piscina. A gente não pode achar que nessa vida aqui, que é o nosso deserto, a gente vai ter que construir essas coisas para chegar no reino. Essa vida é transitória, é uma passagem pela qual entraremos no reino futuro, na terra prometida por Cristo, que nós proclamamos no aniversário da igreja, a Nova Jerusalém. Deus está nos convidando para entrar nesse lugar. Não tem um hino que fala do bilhete de passagem? O hino antigo também, que fala que eu comprei a passagem. Mas tem esse hino também, eu lembro que ele existe. Do mesmo modo, irmãos, lembremos também que a salvação só é possível pela graça, mediante a fé que Deus nos dá, para que ninguém se glorie em suas próprias obras, em sua própria justiça. A graça que se manifesta em meus espinhos não depende do seu esforço. E, aliás, se você é de fato uma pessoa salva em Jesus, você sabe que, apesar dos espinhos, a graça já se manifesta na sua vida hoje. O fato de você poder viver já é graça suficiente para que você seja salvo. Só quem passou aprovado por essa vida é que pode entrar na vida eterna. Não olhe para os problemas. Olhe através deles. Tente enxergar o que Deus já fez, ao invés de continuar pedindo o que você quer, que Ele já respondeu o que não vai fazer. Seja grato ao pão de cada dia. Eu quero passar, irmãos, um vídeo para vocês. É um vídeo do Ariano Suassuna. Ele foi um poeta, um escritor brasileiro pernambucano. Pernambucano, né? Já assistiu esse vídeo? E, embora ele não seja protestante, ele era católico, você percebe que ele é uma pessoa muito fervorosa. E ele dá uma explicação sobre por que sofremos. Ele vai recitar um poema de Leandro Gomes de Barros, outro pernambucano ou paraibano, agora eu não lembro. Enfim, ele vai falar o que ele é. Ele vai falar Recife, Pernambuco. Ele é de Recife, pernambucano. E ele vai dar uma aula para a gente sobre isso e sobre o que é confiar em Deus apesar das dificuldades. Amém? Vamos assistir. Você acredita em Deus? Acredito. Como é isso? Eu não conseguiria conviver com essa visão amarga, dura, atormentada e sangrenta do mundo. Então, ou existe Deus, ou então a vida não tem sentido nenhum. Bastaria a morte tirar qualquer sentido da existência, não é? A gente vir para cá. Olha, o grande poeta popular, Leandro Gomes de Barros, meu conterrâneo na Paraíba, ele escreveu 3 estrofes, compôs 3 estrofes, 3 cestilhas, que eu acho que resume o problema filosófico mais grave da humanidade. Resolve não, formula, pelo menos.
Camus, o grande escritor argelino, francês, ele tem um livro que ele começa dizendo: o único problema filosófico realmente sério é o do suicídio. Tá entendendo? Porque o suicídio é uma coisa muito grave. A pessoa avalia o mundo, avalia ele mesmo e acha que não vale a pena. Não é? E então pede o bilhete de passagem, devolve o bilhete de passagem e volta. Mas, apesar de uma frase ser muito bonita, Camus, a meu ver, estava errado. O problema filosófico, realmente, não é o do suicídio. O suicídio é apenas um aspecto do problema mais grave, que é o problema do mal e do sofrimento humano. Então, Leandro Gomes de Barros, a meu ver, formulou muito melhor do que Camus essa pergunta, que é uma pergunta mais séria que as pessoas que não acreditam em Deus podem fazer aos que acreditam. Repare, ele disse: se eu me encontrasse com Deus, se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar por que é que sofremos tanto quando viemos para cá. Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito, criados no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Veja que coisa linda. Isso coloca em questão a própria existência de Deus. Porque é como se Deus tivesse querido temperar o choro e acabou errando na mão, como se Deus fosse capaz de dar um erro e infligindo um sofrimento terrível ao ser humano, né? Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Pois é. Então Deus para mim é uma necessidade. Se eu não acreditasse em Deus, eu era um desesperado. Se não fosse acreditar em Deus, não faz sentido. Se não acreditar em Deus, você é um desesperado, meu irmão. Guarde essa mensagem. Você vai sofrer. Quem que foi temperar o choro e salgou o pranto, senão nós mesmos, quando resolvemos pecar? Os espinhos vão atravessar a sua carne e o diabo vai dar tapa na sua cara. 2. Mas a graça de Deus é tudo do que você precisa. 3. A graça que Ele tem para nós não depende daquilo que façamos. 4. A única coisa que você merece nessa vida, o seu salário de pecado é morte. Por isso, tudo que você recebe além da morte representa a graça de Deus. E 5. Por fim, nem sempre a graça é aquilo que você quer, mas sempre será o que você realmente precisa. Espero que a palavra de Deus tenha se feito completa, que apesar da minha ineficiência e tal, e blá blá blá, que apesar de mim, Deus tenha ministrado na sua vida.